Bom, vamos começar nossa aula propriamente dita então. Brasil República. Vamos trabalhar um pouco acerca do povo brasileiro, tá? Preparei aqui um slidezinho para ver se nos orienta melhor na condução da aula, tá bom? O povo brasileiro. Ao fundo aqui nessa imagem nós podemos observar a fabricação da bandeira republicana. Você vê basicamente só mulheres compondo o quadro, uma pequena criança segurando a bandeira do Brasil como símbolo de esperança da nova república que surge. Aqui ao fundo mais uma bebezinha brincando com as estrelas. Lá atrás você vê o altar composto, mostrando a religiosidade brasileira, né? O pai militar, provavelmente no presente, deve estar morto devido às batalhas em prol da pátria. Então você vê um quadro bem representativo do início da República Brasileira, querendo trazer essa identidade para a nova república que surgia. Tá? Mas como é que o povo vivenciou essa primeira experiência, esse primeiro momento da República Brasileira? Uma frase que marca bem esse início da República foi dita pelo jornalista Aristide Lobo. O povo assistiu àquilo bestializado. Ele está se referindo acerca da proclamação da República. A proclamação da República foi organizada pelos militares e por alguns intelectuais civis, né, junto com a elite econômica da província de São Paulo. Mas o povo mesmo, o grosso do povo, não participou dessa proclamação da República. O golpe foi feito de madrugada, com o Marechal Deodoro da Fonseca sendo acordado às pressas, invadindo o palácio às pressas, né? Foi tudo feito numa correria. Então o povo nem sabia o que estava acontecendo. O povo, de fato, dormiu numa monarquia e acordou numa república. O povo não participou daquela proclamação. Então Aristide Lobo, vendo aquilo, se indaga, né? O povo assistiu bestializado. O povo não fazia parte. O povo não tomou participação da proclamação da República Brasileira. Isso é bem interessante, porque a ideia de república traz consigo a noção de coisa pública, de participação popular. Inclusive, isso é que significa o nome república. República é um nome que vem do latim res publica, que significa coisa pública. Na monarquia, o país é basicamente uma propriedade do rei. Na república não. Na república o país pertence ao seu povo, por isso que é uma coisa pública. Na república, tudo que diz respeito à administração do Estado, do país, é algo que pertence a todos, ao qual todos devem ter direito, devem ter acesso. Isso que significa, é essa ideia que traz a noção de república. Mas não foi assim na República Brasileira. Tá? Como nós podemos ver no primeiro tópico aí, apesar da noção de república trazer essa ideia de cidadania, o povo esteve ausente nos primeiros anos da república. O povo não foi representado. O próprio direito ao voto, que foi garantido pela Constituição de 1891, foi garantido apenas para homens maiores de idade e alfabetizados. O fato dela colocar a alfabetização como um pré-requisito para o voto excluía boa parte da população que era analfabeta. Excluía também boa parte dos negros recém-libertos da escravidão. Pense, se os negros até pouco tempo eram tidos como escravos, será que eles tinham educação? Se eles não sabiam ler e escrever, vão ter participação política? Se eles não têm participação política, eles vão poder brigar, lutar por causas que interessam a população negra? Não. Então, só aí você já elimina metade da população. A população negra está fora. Estabeleceu que apenas homens poderiam votar. A mulher também, que é quase metade da população brasileira, dependendo de como você divide a população, também não vota. Então, grande parte da população brasileira se viu excluída, né? Alguns dados estatísticos afirmam que 98% da população brasileira da época não participava do voto, não tinha direito ao voto, não participava das eleições.
Como é que você pode falar de coisa pública, de república, se você não dá acesso à discussão política ao seu povo? Se você não garante ao povo o direito de cidadania para que eles participem das discussões e dos debates públicos? Então a gente vê que essa ideia, que essa República Brasileira, ela começou de uma forma meio torta no seu ideário, né? Ela não atingia de fato todo o povo, toda a população brasileira que se viu excluído dessa república logo de cara, tá? Aqui é uma representação da República Brasileira, tá? Você vê como ela carrega os símbolos da República Francesa, esse gorrinho na cabeça dela chamado gorrete frígio, é típico dos revolucionários franceses. A Revolução Francesa estabeleceu a primeira República da França. Então aí você vê a República do Brasil carregando os símbolos republicanos, o gorro francês, né, o gorro frígio. Você vê o nome do Brasil, República dos Estados Unidos do Brasil, mostrando também a influência dos Estados Unidos da América. E ali o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade, tá? Então isso era assim que era vista a República naqueles anos iniciais, tá? E isso aqui é chamado de alegoria, tá? Apenas representa essa república que não foi, né, constituída de fato em prol do povo. Só que o povo, logicamente, tem suas estratégias. O povo não assiste a tudo bestializado simplesmente. O povo reage. O povo reage de um jeito próprio, ainda que não tenha acesso às discussões políticas, aos debates públicos. O povo reage de uma forma própria. E a forma que o povo brasileiro sempre teve para reagir foi através de revoltas e rebeliões. Revoltas, rebeliões, motins, isso sempre foi muito comum, desde a época da colônia, na época do Brasil Império, e permaneceu nos primeiros anos do Brasil República. Essas desobediências, esses motins promovidos pelo povo, tanto nas cidades como no campo, revela como a República era falha em responder aos anseios do povo, como a República era falho em promover o debate público para essas pessoas que se sentiam excluídas e que, mesmo que o Brasil tenha mudado de regime político, não foram incluídas, tá? Então, muito embora o povo não tivesse voz para se expressar politicamente, o povo podia reivindicar de outras formas, através de rebeliões. E são várias nessa época, nós vamos estudar ainda, só elas, à parte. Guerra do Canudo, Guerra de Contestado, Revolta da Chibata, Revolta da Vacina, tá? Enfim, tem a questão no Amapá também, que envolve questões de fronteira, questão do contestado franco-amapaense. Nós temos se espalhando pelo país várias pequenas rebeliões, vários pequenos motins, por diversos motivos diferentes, tá? E essas diversas rebeliões, diversos motins que o povo leva adiante, nos mostra isso. Nos mostra como que a República foi falha em incluir a população brasileira de fato num projeto cidadão, tá bom? Aqui no cantinho você pode observar um recorte de jornal com a manchete sobre a proclamação da República do Brasil, tá? Viva o Exército, viva a Armada era a Marinha, viva o povo brasileiro, tá? Viva o povo brasileiro, sendo que o povo brasileiro não teve vez, não teve voz. E essas questões sobre a população brasileira, ela ganham contornos muito mais nítidos se nós formos olhar para aquela parcela da população que, dentre todas, é a mais excluída, a mais rejeitada, a população negra. Então nós podemos falar aqui da não inclusão do negro. O Brasil passou por 300 anos de regime escravista, tá? Recebendo levas e mais levas de africanos que eram escravizados no Brasil. O escravo
não era nem visto como pessoa. O escravo era encarado como objeto. Então o escravo tinha pouquíssimos direitos. O escravo era uma propriedade do seu senhor. Então o escravo não tinha nenhum direito político. Não podia reivindicar muita coisa. Tá? O escravo era simplesmente um objeto. Essa situação mudou com a Lei Áurea, que acabou com a escravidão e promoveu a liberdade. Só que a Lei Áurea ela acabou com a escravidão de uma forma muito ineficaz, digamos assim. O Brasil já era o último país das Américas a manter a escravidão, e quando a escravidão acabou no Brasil, a Lei Áurea simplesmente extinguiu a escravidão sem se preocupar com o que fazer com essa população que até pouco tempo era escrava. Então, o Império Brasileiro não pensou em nenhuma forma de incluir esses novos cidadãos que surgiriam na sociedade brasileira. Porque o negro escravo não era cidadão, era escravo. Agora que foi abolida a escravidão, passa a ter direito à cidadania. Como é que ele seria incluído na sociedade brasileira? O Império não respondeu essa questão. Quando veio a República também não respondeu. A República fez vista grossa a essa questão de como tratar os negros recém-libertos. Os negros no geral. Isso aqui é importante lembrar porque, muito embora a escravidão tenha acabado, a mentalidade escravista não acabou. O negro continuava trazendo sobre si aquela visão escravista. As pessoas, quando olhavam para o negro, ainda sustentavam aquela visão escravista anterior. Então a sociedade não mudou. A forma como os negros eram vistos não mudou. E como o negro não foi incluído como cidadão, ele também não tinha como reivindicar projetos, leis, estava de todo excluído. Só que a situação ainda foi mais grave do que a simples não inclusão do negro. As questões raciais, ao contrário do que nós imaginamos, pioraram com a República. Isso é engraçado, porque o Brasil era um império escravista. Quando se tornou uma república, onde não havia mais escravidão, a situação dos negros piorou de certa forma. Por que piorou? Porque o negro não tinha acesso à terra, não podia cultivar sua própria terra, não podia comprar sua terra. Tá? Se ele não tem como trabalhar na terra, o que vai fazer? Vai continuar nos campos, onde serviu como mão de obra escrava? Não, vai para a cidade em busca de emprego. Na cidade tem onde morar? Ele tem como bancar uma moradia para ele? Também não. Vai morar onde? Nos cortiços ou nos morros. Os cortiços eram lugares totalmente insalubres, de gente amontoada, eram pequenos apartamentos onde as pessoas se amontoavam, famílias gigantes se amontoavam em pequenos quartos. Não tinha, o banheiro era um banheiro para várias pessoas que moravam no cortiço inteiro. Então era uma região totalmente insalubre. Várias doenças proliferavam no meio dos cortiços, uma situação terrível. E os morros é a gênese das favelas cariocas hoje, das favelas paulistanas, enfim. Como não tendo acesso à moradia, a população negra foi à educação. Não tinha acesso à educação formal ou profissional, sendo assim o que sobrava para a população negra, era aqueles empregos informais de mais baixa remuneração. E aqui também é importante notar um detalhe, especialmente na região sul e sudeste, a população negra ela teve que enfrentar uma concorrência desleal, porque ela lutava por empregos com os imigrantes que vinham da Europa. Nesse final do século XIX e início do século XX, o Brasil recebia muitos imigrantes, vindos da Europa, vindos do Japão, do Oriente Médio. E essas pessoas eram muito bem melhor vistas pela sociedade brasileira do que um negro. A preferência para contratar era essa população europeia, um pouco melhor educada, ainda que a população europeia que viesse para o Brasil fosse também pessoas pobres e carentes, eram pessoas no geral um pouco mais esclarecidas, um pouco mais instruídas, pessoas com
experiência no trabalho de fábricas, experiência na agricultura. Então a população negra competiu com esses imigrantes europeus por postos de trabalho e, lógico, acabaram perdendo. Não esqueçam que a mentalidade escravista ainda existia no Brasil e sempre que possível os empregadores preferiam contratar mão de obra europeia que a de ex-escravos, tá? Então, o trabalho que sobrava aos negros eram aqueles trabalhos precários, de baixa remuneração, tá? Aqueles empregos que ninguém desejava, que ninguém queria. Mas a situação mais grave de todas foi a questão da política de branqueamento. Essa de mais longe, acredito que foi a política brasileira mais cruel. No que consistia essa política de branqueamento? Consistia naquilo que a próprio nome nos indica: tornar a população brasileira branca. A ideia era essa. No final do século XIX e para o início do XX, começou a chegar no Brasil algumas ideias racistas, né? Algumas ideias racistas baseadas em argumentações falsamente científicas, né? Então, no final do século XIX e início dos XX, surgiu uma gama de cientistas que procuravam comprovar a inferioridade do negro em relação ao branco. Ou seja, tínhamos diversos cientistas europeus e americanos, brancos, lógico, que tentavam comprovar que os brancos eram superiores aos negros. E eles tentavam comprovar de diversas formas, com argumentos afirmando que a cultura branca era superior, que a sociedade branca era superior, fazia medições de crânio, de corpos e dizia que o físico do homem branco era superior. Enfim, essas teorias científicas racistas, né, científicas entre aspas, porque não chegava a comprovar cientificamente nada, essas teorias queriam comprovar que o homem branco era superior ao negro. E pior do que o homem negro seria o homem mestiço, porque o homem mestiço é uma mistura do branco com o negro. Essas teorias racistas diziam geralmente que o negro era bom para uma coisa: trabalho forçado, trabalho de força. O negro é forte, vigoroso, então ele serve para fazer serviço de peão, serviço que exige força, trabalho na lavoura. O negro, por ser forte e resistente, era bom para isso. Só que essas teorias racistas, como eu falei, elas enxergavam como o mestiço como algo pior do que o próprio negro. Por quê? Porque o mestiço era uma mistura do branco e do negro. O mestiço não tinha nem as qualidades do branco, nem as qualidades do negro. Então, o mestiço, além de não ser um branco, não tinha nenhuma das vantagens do negro, de ser trabalhador, forte. O mestiço era visto como alguém preguiçoso, vagabundo, degenerado e imoral. E o Brasil, adivinha, era um país mestiço. A população brasileira era vista então como uma população preguiçosa, vadia, né, rebelde. Assim que era visto o grosso da população brasileira. Se o Brasil quisesse ser um país grande e poderoso, ele teria que resolver esse problema da população. Teria que embranquecer a população. Por isso que o governo brasileiro financiou também a vinda de imigrantes para poder corrigir esse defeito da população brasileira. Qual o defeito? A presença de negros e mestiços na população. Nesse momento, a existência de negros não é tão problemática, porque eles imaginavam que os negros iriam desaparecer, já que não vem mais africano, não tem mais escravidão, não chega mais africano. Então esses negros vão desaparecer do Brasil. O problema é a mestiçagem, que é pior do que ser negro. Então, para corrigir esse defeito entre aspas, da população, seria necessário trazer gente da Europa para embranquecer a população e, quem sabe, dentro de 100, 200 anos, o Brasil se tornar uma nação branca e desenvolvida. Essa era a mentalidade da época do início da República. Como é que você pode fazer uma república que entrega cidadania e direitos à população
se você enxerga a população como preguiçosa, imoral, degenerada? Como é que você pode incluir a população se você acha que a população tem que ser exterminada para nascer um novo povo branco? Né? Que tipos de herança nós recebemos dessa mentalidade até hoje? São questionamentos que se ficam dessa república. Essa imagem aqui é uma imagem muito interessante, chamada de A Redenção de Cã. E ela explica bem essa ideia do branqueamento de raças. Você vê aqui o marido branco casado com uma mestiça. O filho deles já é bem mais branco que a mãe, enquanto a avó é uma mulher negra. Então você vê a negra, você vê o pai, a avó negra, o pai branco e a filha, esposa mestiça. O neto já branco. Essa é a redenção da raça. Você vê que a mãe mulata, mestiça, está com o dedinho apontando tipo para frente, para o futuro, enquanto que a velha negra está levantando as mãos para os céus, agradecendo a Deus, porque a sua família está sendo redimida, está se branqueando, e o futuro dos seus filhos será glorioso, porque serão brancos. Essa pintura é de 1895 e mostra bem essa mentalidade racista do Brasil da época. Tá? Essa mentalidade de branqueamento da população não vai desaparecer de uma hora para outra, vai permanecer no Brasil por alguns anos e ela vai se transformar. Ela não vai desaparecer, ela vai se transformar em uma outra coisa. Tá? Então, aqui fica, né? Bom, esses são os temas da nossa aula. E por hoje nós encerramos, tá bom? Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês no privado do WhatsApp. Até mais.